abençoada, creio que Deus já falou muito contigo, porém, Deus ele tem mais para falar ao coração de cada um, e eu quero dizer logo de início, que essa manhã é uma manhã de restauração, amém? Eu quero dizer para você que saiu da sua casa, e chegou nesse lugar, nesse espaço, está aqui presencialmente, quero dizer para você que está conectado, assistindo esse culto pela internet, que essa é uma manhã de restauração. Talvez você esteja com a sua vida destruída. Talvez você depositou a sua última expectativa ou esperança neste culto. E eu quero dizer para você que se essa é a sua condição, essa manhã será a manhã de restauração da sua vida. Amém? Se você está com a sua casa destruída, com o seu casamento destruído, com a sua família destruída, eu quero dizer que essa é a manhã de restauração para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família, no nome de Jesus. Talvez você esteja vivendo uma crise muito grande, a nível de dinheiro, na sua vida financeira, você já ouviu essa palavra? Talvez você esteja nesse culto exatamente vivendo essa situação, uma crise muito grande com a sua vida financeira destruída. Eu declaro o nome de Jesus, essa manhã é a manhã da restauração na sua vida financeira também. Se você entrou aqui com algum tipo de enfermidade, alguma doença física, alguma doença na alma, nas emoções, nos seus sentimentos, quem sabe não com a sua vida espiritual adoecida, destruída, essa é a manhã de restauração no nome do Senhor Jesus. Que você abra o coração para a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor, quando ela é compreendida, quando ela entra no nosso coração, quando Deus derrama do seu poder, da sua unção, e essa palavra ela é realizada na nossa vida, a nossa própria vida é transformada. E eu creio no poder de Deus. E eu declaro no nome do Senhor Jesus, que essa manhã é uma manhã de restauração. Deus vai restaurar essa área da sua vida que está destruída. Deus vai restaurar tudo aquilo que você lançar neste altar, nesta manhã. Feche os seus olhos, por favor, diante dessa palavra, que você lance no altar do Senhor. O que é lançar no altar do Senhor? Apresente a Deus aquilo que você sabe que só Deus pode fazer por você. Apresente a Deus aquilo que está destruído na sua vida. Talvez seja algo que você tenha até vergonha de falar. Talvez seja algo que você tenha vergonha de compartilhar. Porém, tudo que você apresentar no altar de Deus, tudo que você colocar diante de Deus neste momento, Deus vai tocar a sua vida. Essa situação será revertida. Eu declaro que no nome do Senhor Jesus, será restaurado no nome do Senhor. A sua vida será restaurada. Para isso nós precisamos apresentar diante de Deus. Senhor, nós te pedimos que o Senhor ouça o nosso clamor, ó Pai. Tantas pessoas ouvindo essa mensagem, participando deste culto. É um culto a Ti, Senhor. Entendemos, ó Pai, cremos e sentimos a Sua presença neste lugar. E sabemos, ó Pai, que o Senhor está ouvindo o clamor, ó Pai, daquele que está sofrendo. Eu sei, ó Pai, que o Senhor está ouvindo neste momento, ó Pai, o clamor, o pedido de socorro daqueles que têm tido a sua vida destruída. Pai, que o Senhor venha em nosso favor. Pai, que o Senhor toque a vida de cada pessoa aqui, ó Pai. Que essas expectativas sejam supridas em Ti, Senhor. Que o Senhor conduza a nossa vida nessa manhã, a fim de que nós saiamos deste culto, ó Pai, restaurados, restituídos em nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O tema dessa mensagem é tempo de restauração,
Tempo de restauração é o tema dessa mensagem. Por favor, pegue a sua Bíblia, abra no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29. Você que usa o celular, pode usar o celular neste momento, né? Então acesse aí, né, a sua Bíblia no seu celular e vá até o livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29. O profeta Jeremias é um profeta muito interessante. A história do profeta Jeremias. Foi o último profeta a profetizar antes do cativeiro babilônico. O profeta Jeremias, ele trouxe um aviso de Deus ao povo, né? O povo estava desviado da vontade de Deus, e o povo não ouviu a voz de Deus e foi levado cativo para um outro país, para um outro local, debaixo de um outro reino, o reino babilônico, a região da Babilônia. E o profeta Jeremias, ele profetizou justamente neste momento. O trecho que nós vamos ler, o capítulo 29, um pequeno trecho do versículo de número 10 ao 15, faz parte de uma carta que o profeta Jeremias, ele envia ao povo de Deus que estava cativo na Babilônia. Eles estavam prisioneiros, eles estavam escravizados naquela região, debaixo daquele reinado, e o profeta Jeremias, ele, a pedido de Deus, orientado por Deus, ele escreve esta carta, e esse trecho que nós vamos ler diz o seguinte, Jeremias capítulo de número 29, versículo de número 10, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim e eu vos ouvireis, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei, porque dizeis, o Senhor nos levantou profetas na Babilônia. Amém. Glórias a Deus, assim diz a palavra de Deus. A palavra restaurar, ela tem diversos significados. Se você for procurar, né, o significado da palavra restaurar, você vai encontrar muitas coisas ao respeito. Porém, dos significados que eu mais gosto da palavra restaurar, e o qual nós vamos usar nesta manhã, é o significado de pôr em bom estado. Restaurar quer dizer pôr em bom. Amém. Gente, e eu quero dizer para você, por mais que você ache que a sua vida esteja perfeita, existem muitas áreas na nossa vida que precisam de restauração, precisam ser restauradas. Existem áreas na nossa vida, se nós olharmos, né, muito bem, que precisam ser colocadas no lugar, precisam ser restauradas, pôr em bom estado, porque eu acredito, né, que o maior engano que uma pessoa pode ter é o auto-engano. O auto-engano é quando nós nos enganamos. E às vezes nós olhamos para a nossa vida e a nossa vida está destruída, mas a gente não quer aceitar aquilo. A gente começa a criar, coisas na nossa cabeça para esconder aquilo que está destruído. Isso não é bom. Por isso eu pedi para cada um de vocês, no início desse culto, dessa palavra, para que vocês fechassem os olhos e deixassem o Espírito Santo de Deus mostrar áreas na nossa vida que precisam ser colocadas novamente em bom estado.
E se você fez isso com toda a sinceridade do seu coração, com certeza você colocou uma listinha diante de Deus, da mesma forma que ontem à noite, quando eu colocava o esboço, fazia o esboço dessa palavra, eu também tive a tendência de fazer. Todos nós temos áreas da nossa vida que precisam ser restauradas, ser colocadas novamente nesse bom estado, ou seja, que precisam estar, não da forma que a gente acha que deveria estar, mas da forma que Deus quer que essas áreas estejam. Amém? Eu gosto muito de alguns programas de TV, eu não tenho muito costume, né, de assistir TV, viu, Michele? Né? Eu liguei para a Michele, ontem para conversar com ela, né? Ela falou, pastor, você vai ligar na hora da novela? Eu falei que eu ia falar, né? É o Gênesis, né? Está assistindo o Gênesis, né? Agora, pastor, não pode ser agora, não, né? E aí caiu a ligação, até pensei que ela tinha desligado na minha cara, né? Mas depois ela ligou de novo, e a gente conversou um pouco, né? Eu não tenho muito costume, né, de assistir TV, mas tem alguns programas que eu gosto, né? E eu gosto muito desses programas de restauração, né? Principalmente de carro. Tem uns programas que é interessante, né? A pessoa, eles fazem a restauração, customização de carro, e eu gosto de ver essas coisas, né? E, gente, de vez em quando a gente vê nesses programas, a pessoa, ela vai no ferro velho, no lixão dos carros, né? E tem lá um carro, o carro está coberto de ferrugem, não tem nada, você olha aquilo lá e eu penso, meu Deus, o cara vai pegar isso não tem jeito de ser restaurado, não tem como isso novamente, né, se tornar um carro, não é possível, né? E o cara pega, puxa, coloca, né, no caminhão, leva para a oficina, e ali começa a limpar, né, começa a lixar, tira uma parte que não está boa, solda a outra parte, vai arrumando, e coloca banco novo, e mexe no motor, e coloca painel novo, e faz a tapeçaria, depois ele pinta, né, aí dá um polimento, aí chega no final do programa, eles mostram o carro, o antes e o depois. Gente, eu fico impressionado com isso, né? Algo que estava ali no lixo, algo que não servia para mais nada a não ser ocupar espaço e dar dor de cabeça, né? Alguém vai lá e pega aquilo com uma visão diferente, né? Crendo na possibilidade que aquilo vai se tornar algo bom e algo útil novamente, né? E trabalha naquilo, e é um trabalho pesado, envolve esforço, né? E no final, aquilo torna a vida, né? Algo que estava destruído, estava acabado, aniquilado, né? Estava destinado a nada, né? Volta a ser algo útil, e mais do que isso, fica bonito novamente, né? Fica bonito, fica lindo novamente, aí você olha aquilo, e você fala assim, eu queria ter um carro como esse, né? Restaurado, customizado, tal. Mas se você olhar esse carro antes, lá no ferro velho, você fala, meu Deus, não quero nem passar perto disso. Eu estou falando isso porque é exatamente isso que Deus quer fazer na nossa vida. Talvez a sua vida esteja desse jeito, né? Lá jogada no lixo praticamente, encostada. Talvez as pessoas já desistiram de você, ou até mesmo você já desistiu de algumas áreas da sua vida. Você pode nessa manhã estar olhando para a sua vida dizendo assim, essa área, pastor, não vai ter restauração para essa área da minha vida, não vai ter. Por quê? Porque eu dei mancada, eu fiz tanta coisa errada, eu pisei na bola, olha, está muito complicada essa área da minha vida, ou a minha vida como um todo, está tão ruim, que não tem como ser restaurado. Eu quero dizer para você que tem sim, sabe por quê? Porque Deus é especialista em restauração. Tem certas coisas que não adianta você levar para qualquer lugar, você tem que levar num especialista, né? Essas pessoas que fazem a restauração são especialistas nisso, e Deus, Ele é especialista em restauração da vida humana, Ele é especialista em restauração de vidas, Ele é especialista em restauração de famílias. Esse é o Deus que nós cremos.
E você tem que crer nisso. Pastor, mas há possibilidade para a minha vida? Há sim possibilidade para a sua vida. Porque também existia um dia possibilidade para a nossa vida. O Lindomar e a Sol ministraram na quinta-feira aqui para os casais. E eu gosto muito do testemunho que a Sol dá constantemente quando ela ministra. Olha, eu estou aqui, eu e o Lindomar, eu e meu marido, ministrando para casais. Olha como era a minha vida. Olha como era a minha vida. E agora eu me sinto tão honrado de estar neste altar, falando, ministrando, compartilhando da palavra, compartilhando daquilo que Deus fez na minha vida para outros casais. Isso é restauração. As coisas estavam todas destruídas, fora de ordem. E Deus restaurou, colocou novamente em bom estado. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida nessa manhã, essa área destruída, Deus vai colocar novamente em bom estado. Em bom estado. Talvez você ainda não consiga enxergar o produto final, mas Deus, Ele sabe do produto final. E quando você, ao entregar a sua vida, essa área da sua vida no altar de Deus, quando você ver o resultado da restauração de Deus, você vai dizer assim, uau, que coisa que Deus fez, que coisa maravilhosa, eu nem imaginava que ia ficar desse jeito. Deus é um Deus que sempre vai nos surpreender. O povo foi levado cativo para a Babilônia, foi tirado do seu lugar de origem, foi tirado da sua terra, foi levado para uma terra estrangeira, e por lá ficou 70 anos. Daí, nós já tiramos um primeiro ensinamento para esse processo de restauração que Deus quer fazer na nossa vida. Você sabia, que os momentos ruins na nossa vida têm prazo de validade? Você sabia disso? Os momentos ruins que nós passamos, que nós chamamos de deserto, os momentos de luta, eles têm começo, meio e fim. O que o diabo faz, primeiramente, na vida, na cabeça das pessoas, é tirar exatamente essa consciência. Quantas vezes nós não enfrentamos lutas que a gente fecha o olho, nós fechamos o olho e nós falamos assim, isso nunca vai passar. Parece que isso nunca chega ao fim. E é exatamente isso que o diabo quer ouvir da sua vida. É exatamente isso que o diabo quer ouvir da sua boca. Colocar na sua mente, no seu coração, que aquilo vai ser eternizado na sua vida. E eu digo, não será no nome do Senhor Jesus. Os dias maus, eles irão passar, porque Deus tem coisas boas preparadas para a sua vida. Se hoje você está vivendo uma luta, talvez você esteja vivendo um momento complicado da sua vida, quem sabe não o momento mais complicado da sua vida, eu quero dizer para você, se você crer, você vai chegar ao fim dessa situação, você vai passar por esse deserto, você vai ser restaurado, Deus vai colocar de novo, se você permitir essa área da sua vida em bom estado, talvez hoje não esteja assim, talvez esteja destruído mesmo. Porém, eu quero dizer, se você crer, continuar buscando a Deus, insistindo com as coisas de Deus, eu quero dizer para você, você vai sim chegar no fim deste cativeiro, no fim deste deserto, no fim dessa situação adversa e contrária à sua vida, porque tudo na nossa vida tem o começo, tem o meio e tem o fim, e se você entrou em algo, com certeza, isso vai ter um final, no nome do Senhor Jesus. Não perca a fé, não perca a fé, porque o que o diabo quer ouvir de você é isso, não vai dar mais, vai ser assim para sempre, o meu casamento vai ser assim para sempre, a minha vida financeira vai ser assim para sempre, o meu avô era um quebrado, meu pai era quebrado,
eu sou um quebradinho, né? Porque eu não vivi tanto. E o diabo quer, gente, isso tem muito sentido no reino espiritual. É isso que ele quer ouvir. Essas sentenças, essas declarações, essas afirmações. E isso não pode, de forma alguma, sair da boca de um cristão. Se você está vivendo momentos de luta, saiba que isso vai passar. E quanto mais rápido nós compreendermos essa situação, quanto mais intensamente nós lançarmos essa situação no altar de Deus, mais curto será o nosso deserto. Mais rápido será, né, para que a gente passe ou enfrente essa situação. Os momentos ruins na nossa vida, eles irão passar. Eles irão passar. Não vai ser algo eternizado na sua vida. Não será algo que vai durar para sempre. Todo deserto tem começo, meio e fim. E existe uma certeza que a palavra de Deus nos diz, que é no meio do deserto. No meio do deserto, Deus nos visita. O profeta manda uma carta lá para o povo que está cativo na Babilônia. E Deus diz através do profeta, olha, é no meio deste lugar que eu vou visitar, cada um. É no meio deste lugar que eu também vou me fazer presente, assim diz o Senhor. Eu declaro sobre a sua vida, se você ainda não compreendeu, é no meio desse deserto que Deus vai te visitar. Deus não está longe de você. Deus não te abandonou nessa situação. Deus não te abandonou para a morte, para a destruição. Pelo contrário, Deus, Ele está conosco e a palavra de Deus diz isso. É nessa Babilônia que eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Você tem uma boa palavra de Deus? Sabe o que é a boa palavra? A promessa de Deus. Você tem isso guardado dentro de você? Porque todo homem, toda mulher de Deus tem que ter a palavra de Deus dentro de você. Não é o conhecimento da Bíblia, é aquela palavra de direcionamento. Todos nós temos que ter isso. O versículo que nós lemos diz exatamente isso, que Deus ele vai nos visitar no meio do caos, e aquela palavra que Ele nos deu, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Né? Eu me lembro muitos anos atrás, né? Acho que foi o pastor Vilela que falou, né, que todo casal tinha que ter na sua casa uma fotografia do dia do seu casamento. Foi o senhor, não foi, pastor? Acho que foi há muito tempo atrás. É da época que o pastor tinha bigode ainda. Né? É muito tempo atrás, usava bigode. Né? E eu me lembro dessa palavra. Né? E dizia, por quê? Porque ter uma foto do seu casamento, para que você olhe sempre e se lembre daquele dia e traga na memória as palavras que Deus te deu no dia do seu casamento. E que você trazendo na memória, você não se esqueça que são promessas de Deus, e que as promessas de Deus se cumprem. As promessas de Deus só não vão se cumprir na sua vida, se você falar para Deus, eu não quero. Se você falar, eu não quero as promessas de Deus para a minha vida, eu não quero essas bênçãos, eu não quero as bênçãos contidas na sua palavra, eu não quero, aí Deus não vai cumprir. Porém, quando nós trazemos na memória a boa palavra de Deus para a nossa vida, sabe, isso é um princípio de restauração. Meu irmão, traga as promessas de Deus na sua memória, as promessas de Deus novamente, vivas dentro do seu coração. A boa palavra de Deus. Deus não falou para você que a sua família seria uma bênção? Pois então, a sua família é uma bênção de Deus. Ah, Du, mas aqui está um caos dentro da minha casa, está uma destruição por completo. Lance no altar de Deus, e você vai ver Deus colocando esse negócio que está destruído em bom estado. Em bom estado. E isso se faz reflexo em tudo na nossa vida, gente.
em tudo na nossa vida. É área financeira, qual que é a promessa de Deus para a nossa vida financeira? Que nós não passaríamos necessidade, que Deus supriria as nossas necessidades. E essas promessas, elas têm que ser reavivadas dentro do nosso coração. Obviamente, existem princípios, legalidades para isso, tem que ser um dizimista, um ofertante, tem que crer na palavra de Deus. Porém, essas coisas nós temos que trazer constantemente no nosso coração, lembrando do momento em que Deus falou conosco. Deus, Ele nos visita no meio do deserto. E mais do que isso, saiba sempre que a palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus não volta vazia. Você tem uma promessa de Deus para a sua vida, creia nessa promessa. Saiba que Deus está contigo. E se Deus lhe deu uma palavra, essa palavra ela vai se cumprir no nome do Senhor Jesus. Só não vai se cumprir se você falar assim, eu não quero, eu não desejo isso para a minha vida. Porém, se você humildemente rasgar o seu coração para Deus, entender a sua situação, procurar ouvir a voz de Deus que se faz presente em nós, a reavivar essa palavra, trazer de volta à tona, no coração, na mente, eu tenho uma certeza muito grande, de que Deus vai reavivar a sua vida, Deus vai restaurar, Deus, Ele vai colocar a sua vida novamente em bom estado. Deus nos conhece. Sabia que Deus te conhece? Deus, Ele nos conhece mais do que isso. Deus nos ama. Deus nos ama. O profeta Jeremias, ele diz, através de Deus, lá para aquele povo, ele manda um recado dizendo assim, olha, Deus conhece cada um de vocês. Deus conhece o seu povo. E diz mais, diz para o povo que os pensamentos de Deus para com o povo são pensamentos de paz. E não são pensamentos de maldade, de mal. Gente, quantas vezes nós, ao enfrentarmos lutas na nossa vida, nós perdemos a fé em Deus. Nós esquecemos das promessas e da palavra de Deus para a nossa vida. Quantas vezes nós não fazemos isso? No meio da dificuldade, no meio da luta, nós nos esquecemos. E Deus, Ele diz, manda avisar o povo, que não entre outra coisa no coração de vocês. Saiba que eu, Deus, tenho que um pensamento de paz, pensamento bons, propósitos bons para a nossa vida. Meu irmão, por maior que seja a luta que você esteja passando, eu quero dizer para você, Deus é bom e Deus quer o seu bem, Deus quer paz para a sua vida. E como nos falta paz nos dias de hoje. Nós já praticamente acostumamos a viver desse jeito. Isso é algo tão ruim. Parece que no momento que nós estamos um pouco mais tranquilos, nós procuramos coisas para nos tirar a tranquilidade. Você está de boa, aí você procura alguma coisa para te desboar. Né? Você está tranquilo. Parece que você arruma confusão. Parece que a tranquilidade não é o lugar comum. Você já teve essa sensação de você estar assim, de repente, se você vê a sua vida bem equilibrada, as coisas tranquilas, aí você fala, meu Deus, deixa eu arrumar uma confusão aqui. Eu estou de boa, eu preciso me desboar um pouco, para ficar, porque nós acostumamos dessa forma, e não é isso. E não é isso. Deus quer que nós tenhamos paz na nossa vida. É paz na nossa casa. É paz em todas as áreas da nossa vida. E esse tem que ser o esforço. Esse tem que ser a nossa dedicação ou mais decisão em buscar. Porque se está ruim, existe alguém que coloca em bom estado. E essa pessoa é Deus. Deus. Deus coloca a nossa vida em bom estado. Deus é especialista em restauração. Deus é especialista em pegar pessoas extremamente quebradas, arrebentadas pela própria vida, e dar uma nova vida, restituir.
Quantos testemunhos nós não temos aqui, nesse momento, nessa manhã, nesse lugar, cuja vida era uma vida destruída e Deus restaurou. Nós não podemos e não devemos nunca nos esquecer disso. Eu vou falar mais uma vez. As promessas de Deus se cumprirão na sua vida. Talvez você já foi uma pessoa muito ativa dentro da igreja. E nós precisamos sim desse momento de restauração, sabe por quê? Porque nós estamos às vésperas de uma grande colheita. Amém? É nisso que eu creio. Nós estamos nos estruturando para uma grande colheita que virá. Estamos nos preparando para isso. Por isso nós precisamos de ceifeiros. Não é por isso Deus quer restaurar esses ceifeiros também. E você pode ser uma pessoa que se encontra dessa forma. Já serviu na casa de Deus, mas se frustrou, se decepcionou, alguma coisa te magoou. Você era uma pessoa muito ativa dentro da casa de Deus, dentro do serviço, do reino de Deus. E você já não é mais. Hoje você olha para a sua vida, que nós chamamos de vida ministerial, e ela está destruída, porém Deus também quer uma restauração nessa área da sua vida, que é extremamente importante. Se você se encontra dessa forma, não, pastor, olha, eu já servi tanto na casa de Deus, mas hoje, olha, não consigo, até venho no culto, mas esse negócio, sabe, de servir e tal, na casa de Deus, isso não é mais para mim, não. Cuidado com as suas palavras. O que o diabo quer ouvir da sua boca é exatamente isso, de que você não serve mais, né, que isso não é mais para você. Eu digo o contrário. Talvez a sua vida ministerial esteja muito complicada. Talvez você esteja vivendo um deserto ministerialmente. Talvez você esteja vivendo lutas muito grandes na sua vocação e no seu chamado, como todos vivem. Porém, eu quero dizer para você, Deus restaura a nossa vida ministerial. E eu tenho uma certeza e uma convicção muito grande, que Deus está restaurando nesse tempo, ministérios, vocações dentro da nossa igreja. Eu conversava um pouco com o Clebinho falava a respeito disso. Ele tem feito algumas visitas, Deus tem colocado dentro do coração dele essa questão da restauração ministerial. Gente, Deus está nos restaurando, Deus está restaurando a vida ministerial dessa igreja. Deus está restaurando a sua vida ministerial, a sua vocação e o seu chamado. O que Deus, ou para que Deus te chamou? Qual foi o propósito que Deus te deu dentro de uma comunidade de fé, de uma igreja? Eu sei que você tem um propósito, você tem um chamado. E por que você não está executando o chamado que Deus te deu? Porque você deixou se desgastar. Você deixou as coisas irem acontecendo e não foi acertando. E hoje você olha e vê destruição, porém, Deus coloca em bom estado novamente. Eu declaro mais uma vez sobre a sua vida, no nome de Jesus, compreenda isso. Deus está restaurando a sua vida ministerial. Deus está restaurando os seus sonhos, o seu chamado, a sua vocação. Mas pastor, eu falei tanto, eu fiz tantas coisas de errado, está enferrujado, está acabado, está rasgado, está amassado, está detonado, não importa, sabe por quê? Porque Deus, Ele pega você, leva para uma oficina divina, e vai começando a trabalhar peça por peça, e daqui a pouco você está em bom estado novamente, lindão, como Deus quer que você esteja. É isso que Deus tem para a nossa vida. Gente, nós estamos às vésperas de uma grande colheita. Eu não tenho dúvida dessas coisas. Estamos nos preparando para isso. Porém, quanto maior a colheita, maior é a necessidade de ceifeiros. Eu fico feliz, gente, de ver 30 pessoas conectadas na oração pela manhã. E nós olhamos aqui, ontem, tinha quantas pessoas? Umas 15, 20 pessoas aqui, orando na igreja. Nos nossos períodos de oração, antigamente, um mês atrás, quantos, pastor Braz? Muitas vezes estava eu, pastor Braz, aqui orando, vinha a Lu, Lu?
né, Avelino? 3, 4 pessoas, né, e a gente segurando aqui as manhãs, glórias a Deus por essas pessoas, né, intercedendo pela igreja, né, glórias a Deus, porém hoje nós temos em torno de 10 vezes mais, 10 vezes mais, e se for uma matemática simples, gente, a nossa multiplicação vai ser nessa ordem, no mínimo nessa ordem, porque eu creio no reino espiritual, eu creio na palavra de Deus, e eu quero já avisar você, se prepare, sabe por quê? Porque Deus vai restaurar a sua vida ministerial. Se prepare, já pode ir no seu guarda-roupa, pegar a sua farda, dar uma escovada nela, né, dar uma engraxada no seu sapato, né, porque Deus tem convocado o seu povo, Deus tem convocado o seu povo para o serviço, para o trabalho, e eu entendo, e eu vejo que nós precisamos de restauração, a nossa igreja precisa de restauração, sabe, os nossos ministérios aqui, tem que ter fila de gente, é assim. Ó, pastor, eu quero servir aqui no louvor, eu quero servir no obreiro, eu quero servir nas crianças, né, eu quero servir com os jovens, com os adolescentes, eu quero servir, pastor. Fala, dá uma seguradinha aqui que a gente está catalogando as pessoas. Né, dá uma segurada, está muito rápido aqui, a gente não consegue fazer a ficha de todo mundo, né, mas vai chegar aqui, pastor, estou aqui, estou firme, né, tem que ser tantas células aqui, né, que o Giovanni tem que ter um computador maior, está chegando aqui, aí o Giovanni vai ligar assim, está chegando muita inscrição de célula aqui, são novas células, manda a gente para ajudar, porque a gente precisa processar tudo, aí eu ligo, China, tem jovem aí, manda lá, China, uns 10 para o Giovanni lá, porque ele precisa catalogar todo mundo, é assim que funciona o reino de Deus, e nós precisamos acordar para isso, sabe por quê? Porque Deus quer te usar para este momento, Deus quer te usar, não deixa de forma alguma isso passar, essa palavra queima no meu coração, restauração, sabe por quê? Porque eu não quero ver ninguém para trás daqui a 1 ano, eu não quero olhar para trás e ver alguma pessoa que não compreendeu esse momento, esse tempo, perdeu o time da passada, daquilo que Deus está fazendo, eu não quero, por isso eu trago esse alerta para a sua vida. Ah, pastor, mas assim, eu estou chegando na igreja agora. É agora que eu estou chegando na igreja. Né? E ainda estou na célula, glórias a Deus. É isso mesmo. Mas o que eu posso fazer na igreja? Ore a Deus. Porque existe esse pensamento também, né? As pessoas novas chegam na igreja, né, olha as pessoas servindo na igreja, e é uma outra coisa que o diabo também planta no coração das pessoas. Ah, eu nunca vou estar nessa função, eu nunca vou conseguir fazer isso, eu nunca vou alcançar, né, esse nível. Vai sim, meu irmão, sabe por quê? Porque as pessoas que ministram aqui, servem na igreja, um dia já estiveram no mesmo nível que você, se não abaixo, e Deus foi restaurando, Deus foi capacitando, Deus foi derramando dons e talentos, Deus está derramando sobre a sua vida dons e talentos para o serviço do reino de Deus, no nome de Jesus, você recebe isso, glórias a Deus, isso tem que ser compreendido, gente. Deus, Ele nos conhece e nos ama, e as promessas se cumprirão. Agora, existem algumas instruções de Deus para sair do cativeiro, e está registrado nesse segmento dessa carta que nós lemos. Quais são as instruções? É um invocar. A palavra da célula nessa semana foi invocar o nome do Senhor. Ministrei na quarta-feira, glórias a Deus. É invocar, é trazer Deus para a nossa vida, é clamar o nome de Deus. E se você está aqui ou está aí na internet, na sua casa, assistindo, glórias a Deus, porque esse primeiro passo você já cumpriu. Você veio buscar a face de Deus, você veio clamar por Deus, glórias a Deus por isso. Que bom que você tomou essa atitude, mas precisamos agir e colocar essa palavra em prática.
O que é colocar essa palavra em prática? É chegar na sua casa, pedir perdão para a esposa pedir perdão para o marido, pedir perdão para os filhos, resolver essa situação e falar: Senhor, nós estamos aqui prontos para essa restauração. Coloca a minha casa em bom estado. É chegar lá no seu serviço e pedir perdão para o seu chefe, porque você tem matado o serviço, tem ido no banheiro e ficar 2 horas trancado lá. É isso, quer restauração? Ai, pastor, sabe, minha vida profissional não anda. Porque está destruída, está enferrujada. Você vai para poder matar o tempo. A restauração passa por esse processo. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Agora chegue amanhã e coloque em prática. Fala assim: pode contar comigo. Eu estou aqui para trabalhar, para te apoiar aqui no seu departamento. Nós vamos levantar esse departamento aqui, vai ser o melhor departamento da empresa. Conta comigo. Meu irmão, você invocou o nome do Senhor, você viu que tem jeito para a sua vida profissional. E aí você toma uma atitude. Esse é a ação que Deus quer que a gente tenha. Saia desse culto. Manda uma mensagem para o Clebinho, para o Rafa: Rafa, eu estou afastado aqui do ministério de louvor, porém, sabe, olha, Deus está tocando no meu coração, o que eu preciso para restaurar, restituir esse ministério na minha vida. Na dança a mesma coisa, com a Juju: olha, eu estou longe, eu estou distante. O que eu preciso, sabe, eu entendo que eu preciso servir na casa de Deus, eu preciso ter essa área da minha vida restaurada. O que eu preciso? Porque nós vamos te orientar. Sabe por quê? Porque a seara, os campos estão aí. Estão aí. Há uma multidão no vale da decisão, diz o profeta. Estão aí. E é uma multidão. Então nós precisamos também de uma multidão deste lado aqui. Isso é restauração, isso é restituição, gente. E Deus quer trabalhar e fazer exatamente isso na nossa vida. Pastor, mas eu fui tão machucado, eu fui tão ferido, tantas coisas entraram no meu coração. Não importa o nível de destruição que você se encontra, Deus ele vai te restaurar. Deus ele vai te colocar em bom estado novamente. Amém? É invocar, ir. E diz mais, diz orar. Diz o quê? Orar. Vocês aí na Babilônia, no meio do deserto, no meio da crise, vai chegar um momento que vocês vão invocar, vocês vão ter atitudes e vocês vão orar. Gente, que interessante, Não parece muito com a gente aqui? Não parece muito com a gente? Nós estamos invocando o nome de Deus, fazendo o que Deus tem pedido para que a gente faça, até algumas loucuras, até mesmo retomar células no meio da pandemia online e tudo mais. Então, é ação. E nós estamos orando a Deus, clamando a Deus. E quando isso acontece, sabe o que acontece? Deus ele nos escuta. Deus ouve o nosso clamor. E eu tenho orado muito a Deus, pedido a Deus, que os propósitos dEle se cumpram na vida da nossa igreja. Essa é uma oração muito séria, viu, Giovanni? Quando a gente ora a Deus e a gente pede para que os propósitos de Deus se cumpram na vida da igreja, a gente pode, nós já devemos arregaçar as mangas para o trabalho. Nós temos que correr e colocar a nossa armadura para a guerra que nós vamos entrar. E é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos invocando, fazendo o que tem que fazer, orando a Deus. E eu tenho uma convicção grande, a certeza, mais do que convicção, de que Deus, Ele está ouvindo o nosso clamor. Sabe, mulher, você que tem se trancado no seu quarto e chorado, dizendo assim: eu estou sozinho, eu estou sozinho nessa. Você que tem ficado angustiada constantemente, está desistida, e tem chorado, às vezes, no seu secreto, no seu quarto, talvez trancado no banheiro, para poder chorar, e está pensando que você está sozinho. Eu quero dizer para você: Deus, Ele escuta a sua voz.
Deus escuta o seu choro. Sabe você, marido, que está desesperado, que está totalmente enrolado, não sabe como vai colocar o arroz com feijão o mês que vem na mesa da sua casa, e você tem orado e clamado a Deus, Deus está escutando o seu clamor, a sua voz. É nisso que eu creio. Você que está enfrentando uma doença de alma, talvez uma doença física, ou quem sabe não espiritual, e tem clamado a Deus, eu quero dizer para você que Deus tem ouvido, Deus ele ouve o nosso clamor. Você crê nisso? Glórias a Deus. E eu quero fazer uma pergunta neste momento. A pergunta é: todos que buscam a Deus encontra Deus? Antes de você responder rapidamente, pense um pouco. Todos que buscam a Deus encontra Deus. Como você responderia essa pergunta? Eu responderia essa pergunta, e eu quero te ajudar com ela, com uma afirmação. Eu responderia da seguinte forma: todos que buscam a Deus de todo o seu coração encontram. Isso eu tenho uma convicção. Todos que buscam a Deus de todo o seu coração. Meu irmão, de todo o coração, quer dizer com toda a sua vida. É com todo o seu ser. As coisas de Deus não podem ser pela metade. Não existe esse tipo de coisa dentro do reino de Deus. Os discípulos de Jesus, eles lançaram mão da sua própria vida para seguir a Jesus. E hoje a gente já tem até uma organização um pouco mais, vamos dizer assim, fácil nos dias de hoje. Porém, buscar a Deus envolve todo o nosso coração. Todo o nosso coração. Você quer ver a sua vida restaurada? Entregue a sua vida por completo a Deus. Não é só vir num culto de domingo. Glórias a Deus por você que está vindo no culto de domingo. Porém, eu quero dizer para você que você tem mais para poder dar a Deus. Você tem todo o seu coração, a sua vida inteira. Sabe quando Deus nos escuta? Quando nós buscamos a Ele de todo o nosso coração. Não parcialmente, não pela metade, mas é de todo o coração. É com toda a nossa vida, é com todo o nosso ser. Quando nós ouvimos uma palavra vindo desse altar, sabe, nós temos que estar com os ouvidos do coração sensíveis àquilo que está sendo falado, trazer isso para a nossa vida, sabe, agarrar essa palavra e vivê-la com toda a intensidade do nosso ser. Quando Deus nos dá uma palavra de restauração, quando eu meditava nessa palavra, eu lançava no altar de Deus todas as áreas da minha vida, que eu sei que Deus pode e vai colocar em bom estado, que Deus vai restaurar, porque ainda não está do jeito que Deus quer. E eu me agarro nessa palavra, de todo o coração, e eu fico com os ouvidos do coração sensíveis àquilo que Deus está falando, porque aquele que nos deu uma direção, um ponto de chegada, é o mesmo Deus que nos dá o caminho, o passo a passo, a estratégia, ou o plano. É assim que Deus age na nossa vida. Ah, Senhor, eu sei onde eu vou chegar, eu sei o que o Senhor espera para mim, para a minha vida, eu sei o que você espera para a minha casa, eu sei o que você espera, que o Senhor espera para a minha família, eu sei, você sabe onde você tem que chegar, peça a Deus o caminho, o plano, o passo a passo. Não, o pastor Danilo ensina muito a respeito disso. Ele diz assim: aquele que dá a direção, o local onde nós devemos chegar, é o mesmo que dá o plano, o passo a passo, o caminho a seguir. Então é o momento de nós buscarmos a Deus nesse sentido. Se você tem um foco, um objetivo que Deus tem te colocado, esse mesmo Deus, Ele vai te dar esse passo a passo. Mas, meu irmão, não seja pela metade. Não seja pela metade. Não seja mais ou menos. Meia boca, popularmente falando. Seja
um homem e uma mulher de Deus de todo o seu coração. De todo o seu coração. Não somente nos momentos que você estiver no culto, ou talvez nos momentos em que você estiver reunido com pessoas da igreja. Seja um homem ou mulher de Deus na sua vida por completo. Inclusive nos momentos mais secretos. Seja um homem, seja uma mulher de Deus. Não meça esforços para poder servir na casa de Deus, para estar mais perto de Deus, para viver uma vida de santidade. Não meça esforços. Nós encontramos a Deus quando nós buscamos de todo o nosso coração. Você que tem buscado a Deus de todo o seu coração, eu tenho certeza que você tem tido experiências com Ele. Tenho certeza. Não tenho dúvida que você que tem rasgado o seu coração a Deus, entregado a sua vida por completo a Deus, eu não tenho dúvida de que você está tendo experiências maravilhosas com Deus. Porém, isso não é para alguns. Isso é para a igreja como um todo. Deus nos traz novamente do lugar onde nós fomos tirados. Essa é a mensagem do profeta Jeremias, a mensagem de Deus através do profeta Jeremias para aquele povo. Vocês estão aí numa terra estrangeira, porém, eu vou trazê-los de volta. Meu irmão, se você não está muito firme na igreja, talvez você esteja distante da igreja, eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus vai te trazer de volta. Deus vai te trazer de volta. Agora você tem que desejar. Você tem que querer. Deus vai lhe trazer de volta. Talvez você esteja afastado de tudo que envolve a Deus. Sabe, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Deus vai te trazer de volta, te restituindo no lugar onde você deveria estar. O lugar que Deus tem pretendido para a vida de cada um. Deus, Ele nos traz de volta, Ele nos restitui. Essa é a palavra de Deus para aquele povo há tanto tempo atrás. Mas vocês sabiam que nem todo mundo voltou da Babilônia? Quando o Império Babilônico caiu e o Império Persa dominou aquela região, o rei liberou o povo. Falou, pode ir. Vocês podem voltar para a terra de vocês. E aí vem o primeiro grupo. Todos conhecem a história do Neemias, do Esdras, Zorobabel, trazendo um pequeno grupo, depois foi vindo. E vocês sabiam que nem todo mundo voltou? Quando nós lemos o livro de Esther, da rainha Esther, do Mardoqueu, ou Mordecai, essa história é uma história contada naquela região, de um grupo de pessoas, de judeus que não voltaram, estavam lá ainda, e ficaram lá. E muitas pessoas não voltaram, morreram naquela terra, não porque eram escravizados ou cativos, porque decidiram. Eu vou voltar lá para Jerusalém, reconstruir muro, cidade está toda destruída, eu vou ter que refazer minha casa, eu vou ter que arar novamente o campo, nem templo tem mais, a gente vai ter que agora reconstruir o templo, vai ser muito difícil, eu vou ficar aqui. Por quê? Porque eu estou no centro do império mundial. Para que eu vou voltar para lá? Para ter tanto trabalho? Por que eu vou voltar para a igreja? Eu estou tranquilão aqui, eu tenho meus amigos do mundo, eu tenho a sociedade que me ajuda aqui, estou tudo bem. Sabe por que você tem que voltar para a igreja? Porque aqui Deus tem a promessa para a sua vida. É por causa disso, porque aqui é o seu lugar. O que Deus nos diz é exatamente isso. Se fosse medir qual era o melhor lugar para o povo agora, a Babilônia, depois de 70 anos, a Babilônia ou voltar para Jerusalém? Racionalmente falando, fique na Babilônia. Estou estabelecido, já tenho a minha casa, é uma condição muito boa, não é, mas a gente vai tocando a vida, estamos aqui há 70 anos. A gente já sabe o nome das ruas, a gente já sabe onde compra pão. Por que eu vou voltar para Jerusalém? Lá o muro está caído, as portas estão queimadas, o templo está destruído. Nem sei se a minha casa está lá ainda. Por que eu vou voltar lá para ter trabalho? Muitas pessoas
pensam exatamente dessa forma. Quando saem da igreja, encontram um certo conforto no mundo, um falso conforto. E quando Deus fala, você tem que voltar para o lugar onde a minha promessa vai se cumprir na sua vida. Muitos pensam assim, que lá, já tem outro lá, naquele ministério que eu servia na igreja, os meus amigos já não estão mais lá, a igreja mudou tanto, e glórias a Deus por isso. Agora, aqueles que saem deste conforto e retornam para o local de promessa de Deus, têm dupla honra. Tem dupla honra. A glória da segunda casa, ela é maior do que a primeira. E isso não é fácil de entender. Não é fácil de entender. Porém, aqueles que compreendem isso, não perdem tempo em retornar, em ter a sua vida restaurada dentro da igreja. Meu irmão, muitos ficaram e morreram na Babilônia, porque não quiseram ter o trabalho de voltar. Porém, aqueles que tiveram o trabalho de voltar, viram as suas casas serem restauradas e o templo ser restaurado e ficaram no local da promessa. Deus tem um lugar para a sua vida. Deus tem um lugar. Se você me escuta nesta manhã e você está longe da igreja, e eu digo especificamente desta igreja, eu quero dizer para você, é o momento de você deixar Deus restaurar a sua vida. Vai ser pesado, vai ter que reconstruir muitas coisas aqui dentro, vai ter sim. Vai ter que reconstruir relacionamentos, perdoar e pedir perdão, vai ter sim. Vai ter que erguer muro, vai ter que edificar a porta novamente, vai ter que ajudar na edificação do templo, sim, vai ser muito trabalho. Porém, não existe coisa melhor para um homem e uma mulher de Deus do que estar no local onde Deus quer que nós estejamos. É um tempo de restauração. E eu encerro dizendo o seguinte, a última frase desse texto que nós lemos, dessa parte do texto, diz assim: Deus levantou profetas no meio da Babilônia. Deus levantou profetas lá no meio do deserto. Sabe, Deus tem levantado homens e mulheres de Deus para falar com a gente, no meio desse caos, no meio do deserto. Deus tem levantado homens e mulheres de Deus que são a boca de Deus aqui nessa terra, para poder nos exortar. E eu já falei o significado da palavra exortação, para poder nos animar, nos edificar, por que não nos restaurar novamente. E eu sei que esse profeta vai chegar na sua vida, se não já chegou. E Deus vai lhe entregar uma palavra de ânimo, de motivação, que será o start da restauração daquilo que Deus quer e vai fazer na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Você crê nessa palavra? Feche os seus olhos, por favor. No começo você apresentou essas áreas da sua vida que precisavam e precisam de restauração. Agora você ouviu a palavra. Deus colocou dentro do seu coração o passo a passo. Essa ministração, ela é um passo a passo daquilo que você tem que fazer. Essa foi a ministração da palavra que você entendeu. Agora, nesse momento, Deus vai derramar sobre a vida daqueles que querem e creem desta unção, deste poder. Porque a unção de Deus, ela é a capacitação para quê? Para que essa palavra seja entendida. Para quê? Para que essa palavra, ela seja aplicada na sua vida de uma forma muito prática. Então você já apresentou essas áreas no altar de Deus. Você já ouviu a palavra, você já sabe como fazer. E se for o seu desejo, agora, nesta manhã,
de receber esse poder, essa unção, você vai se colocar de pé e nós vamos orar por você. Veja bem, Deus não desperdiça a sua unção. Se você entende essa palavra e fala, não pastor, eu entendi, eu compreendi, eu quero receber essa unção, porque eu entendo que tem áreas na minha vida que precisam ser restauradas, eu quero receber essa unção, porque eu estou decidido a mudar a minha vida, aí sobre você será derramado dessa unção, deste poder. Nós vamos ministrar uma canção, e eu quero que você ore primeiramente no seu lugar, e depois eu vou orar, e Deus, a partir de agora, estará derramando sobre a sua vida dessa unção, desse poder. Feche seus olhos. Sobre vocês, o pensamento de Deus muitas vezes não é o nosso pensamento, mas Deus disse: eu tenho sobre vocês um pensamento de paz, para dar a vocês o fim que vocês desejam, que vocês querem. Eu pergunto antes de orar: é este fim que você quer? Você quer terminar a sua vida da maneira que você está hoje? Ou você espera algo maior, algo melhor? Deus vai te dar o fim que você espera. Se você é alguém que está dizendo, tá bom assim, quem precisa mudar é os outros, eu digo, então você vai terminar a vida desse jeito, com todas essas lutas, com todos os sofrimentos e até pior. Mas se você espera coisas que Deus pensa acerca de você, hoje Deus começa uma obra de mudança, de restauração. E se você realmente crê, você vai ver o poder, a glória de Deus na sua vida, na sua família. Mas essa obra começa por você. Por isso, neste momento, receba o poder do Espírito Santo de Deus. Você que espera algo melhor, você que espera algo maior, que Deus agora toque na tua vida, e Ele o faz, porque Ele te ama. Ele fala, porque Ele quer trabalhar, Ele quer mudar, Ele quer restaurar, Ele quer restituir. Hoje Ele restitui a alegria, Ele restitui o prazer de servi-lo, o prazer de abençoar pessoas. Comece a receber a glória e o poder do Espírito Santo de Deus, para que você restaure, para que você cure aqueles que estão ao seu lado. É para isso que Deus nos restaura. Ele quer nos usar pelo poder e glória dele. Receba o poder, a cura, ousadia, sabedoria. Recebe a unção, toda unção, unção.
Aleluia, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, sabe, amados. Pastor Eduardo começou dizendo: o maior engano que tem é o auto-engano, porque a gente não ouve. A gente quer mudar os outros e a gente não entende que Deus quer usar os outros, que às vezes são difíceis, que estão ao nosso lado, para nos mudar. A obra tem que começar nas nossas vidas. Por isso que o lema, o versículo lema da minha vida e desse ministério é Romanos 12:2. Não se conforme, não se conforme com este tempo, mas transforme-se, muda a sua vida pela renovação do seu entendimento, dos seus pensamentos, porque só assim você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na tua vida. Se você não mudar a maneira de pensar, você vai continuar desse jeito, com os mesmos sofrimentos, com as mesmas lutas, mesmo sabendo que Deus é bom, mas não adianta, porque você não quer mudança. Então não se engane, eu quero mudar todos os dias. Quando eu tive essa experiência que Deus falou esse versículo, não se conforme, mas mude. Eu cheguei para minha esposa, pedi perdão para ela e falei: a partir de hoje eu vou ser um marido diferente para você. Eu vou ser uma pessoa diferente a cada dia, aonde quer que eu esteja. Eu quero ser uma pessoa diferente, porque eu não vou me conformar, porque eu não vou viver a minha vida, eu vou viver a vontade de Deus. Eu abro mão da minha vontade para viver a vontade de Deus, porque ela é boa, agradável e perfeita. Creia nisso, amado. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Quando o pastor Eduardo falava de restauração de carro, eu estou reformando a minha casa, e chegou um momento que sobrou tudo para mim. E eu falei: a pintura da casa eu vou fazer. Eu vou pegar a tinta velha que eu tenho aí, eu vou restaurar, passar por cima da outra. Gente, eu comecei a olhar. Tinha lugar que estava bonitinho, mas tinha um buraquinho e eu tenho aquela textura na parede. Eu peguei a espátula, eu comecei a tirar. Amados, conforme você vai tirando, está tudo solto aquela encrenca. Está tudo bonitinho, mas qualquer hora, qualquer vento, qualquer chuva, qualquer tempestade, aquilo desaba. E tem muita gente que está assim. O Edivaldo está ali, ele sabe muito bem com a hora que eu estou falando, que ele faz isso. Amados, eu comecei a tirar. Queridos, eu fui tirando. E eu quero dizer, que trabalho, eu não dou conta. Fui lá, comprei uma barriga de textura para tapar os buracos. Só uma parte que eu arranquei foi a barriga inteira. Eu falei: meu Deus, eu não vou fazer isso, eu não dou conta. Eu já estou 2 meses mexendo com aquilo. Eu parei de arrancar as casquinhas. Amados, eu não dou conta de reformar uma casa. Muita gente só está passando tinta por cima dos buracos, das cascas soltas. E você olha assim, tá bonita, roupinha bonita, maquiagem bonita, cabelinho arrumado, unha feita, bonitinha, todo mundo olha que bonitinho, mas muitas vezes o marido, muitas vezes a mulher que está do lado e olha: oh, sepulcro caiado, só passou uma tinta por cima, ficou tudo branquinho, mas por dentro o sepulcro está cheio de morto, cheio de coisa morta. Querido, não estou falando de mau hálito, não. Estou falando de pessoas que estão sem a vida de Deus no seu interior. Deixe Deus, Ele não para pela metade, porque aquele que começou uma boa obra, Ele é fiel para completá-la até o fim. Todos os dias da nossa vida Ele está tratando, e para isso nós não podemos ficar nos enganando. Deus pode melhorar a minha vida, e quando eu sou transformado e tratado, e eu mudo, tudo à minha volta muda. Creia nisso, viva isso, e seja restaurado por completo pelo nosso Senhor, aquele que nos projetou, o nosso arquiteto e construtor, Jesus Cristo, o Senhor. Que Deus te abençoe, e que essa obra de restauração continue até o fim. Pense nisso. Deus tem uma vida, e uma vida abundante para você, para sua casa e para todos aqueles que Ele tem colocado à sua volta. Se abra para Deus e tenha coragem de dizer: Senhor, muda a minha vida, porque eu quero ser uma pessoa melhor cada dia
dia mais parecido com o Senhor Jesus. Vamos parar de querer mudar os outros e vamos mudar as nossas vidas, em nome de Jesus. Se você recebe, dê um aplauso para o Senhor e diga: eis-me aqui, Senhor, complete a boa obra na minha vida. Aleluia. Obrigado, pastor.